Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. Vamos continuar a série de mensagens sobre ser um guerreiro de Cristo. E hoje quero falar com vocês sobre oração. A grande maioria das nossas batalhas só são vencidas através das nossas orações. Por que digo que a grande maioria e não todas? Porque tem vitórias que Deus nos dá sem ao menos orarmos, vitórias que nem sabemos, livramentos que também não sabemos, só depois Deus nos mostrará, e até milagres que não oramos e Deus faz para nos abençoar. Mas a grande maioria das nossas batalhas é vencida através da oração. Existem vários tipos de oração: oração de cura, oração de ação de graças, oração de adoração, milagres, confissão de pecados, petição e súplicas, intercessão, e uma das que considero mais importante para os guerreiros de Cristo é a oração para repreender o mal, para expulsar demônios. Quando o cristão entende que ele tem autoridade, a oração dele começa a ser diferenciada, começa a ter poder. Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Deus nos deu poder, Ele nos deu autoridade para poder guerrear e batalhar. Mas tem muito crente sendo derrotado em suas batalhas. Muitos estão deixando o inimigo destruir a sua vida, ao invés de se levantar contra ele. A partir do momento que você aceita a derrota e não ora, o diabo percebe que você está se entregando. Aí ele passa a vir mais pesado para poder fazer você desistir de continuar sua caminhada com Cristo. Jesus disse: eis que vos dou poder. Mas não é qualquer poder. Ele nos deu o nome dele, o nome de Jesus. Esse nome é tão poderoso que demônio nenhum pode desobedecer a uma ordem dada em nome dele. A partir do momento que o crente descobre isso, ele pode orar e amarrar os demônios que tentam destruir sua vida. Se o demônio se levanta contra a sua saúde, ore em nome de Jesus e não aceite. Deus te deu um corpo perfeito. Se for na família, ore, repreenda. O demônio que quer te separar do seu cônjuge, repreenda esse demônio. Todo o poder nos foi dado. Precisamos usar esse poder. Mas Jesus também disse que além de nos dar poder, Ele nos dá poder para pisar na força do inimigo. Vocês prestaram atenção nisso? Ele nos dá poder para pisar na força do inimigo, ou seja, ele diminui a força do inimigo. Então entendemos que aquele que usa o poder de Deus e usa a seu favor, vai poder pisar na força do maligno. Qual inimigo tem se levantado contra você? Qual a oração que você tem feito para Deus? Muitas pessoas não sabem o que fazer e acabam ficando abatidas e desanimadas. Mas então, o que fazer quando algo se levanta contra nós? Primeiramente, você tem que colocar diante de Deus os seus problemas. Tem que colocar. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Muitos pensam assim: mas para que eu preciso colocar diante de Deus os meus problemas se Ele já sabe? Sim, verdade, Ele já sabe. Mas Ele não vai te ajudar se você não pedir. Pois Ele nos dá o livre-arbítrio até para poder decidir se queremos ou não a ajuda dEle. Vocês sabiam disso? Deus só vai em seu favor se você quiser. Depois que você orar, colocando diante de Deus, está na hora de orar se levantando contra o inimigo. Mas por que primeiro para Deus e depois oramos repreendendo o mal? Porque quando você primeiro coloca diante de Deus, Ele já está na sua frente, fazendo o milagre acontecer,
mesmo sem você saber. Aí quando você ora em nome de Jesus, os demônios têm que largar sua vida. Seja em qual área for, eles têm que largar. Aí você pode pensar, mas já fiz tudo isso e nada funciona. Então está na hora de jejuar. Lembram dos discípulos de Jesus? Um homem foi até Jesus e disse, Mateus capítulo 17, versículos 15 e 16. Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Os discípulos de Jesus tinham o poder que Jesus deu a eles, lembram? Pisar serpentes, escorpiões e na força do inimigo. Mas por que eles não puderam expulsar? Por que não funcionou? Jesus explicou para eles. Mateus capítulo 17, versículos do 19 ao 21. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vai daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Primeiro, Jesus fala da fé deles. Se você não tiver fé naquilo que você vai orar, também não vai funcionar. Sua oração vai ser jogada fora. Não vai adiantar repreender os demônios se você estiver com medo ou se nem acredita que a oração que você está fazendo vai funcionar. E tem demônios que somente saem através do jejum e oração. Então, se você está firme na rocha, sem pecados, orou e o mal permanece, comece a jejuar para fortalecer o seu espírito, mas com o propósito de expulsar o mal que se alojou na sua vida. Mas não sei se vocês repararam no que eu falei agora. Aquele que está firme na rocha e sem pecados. Por que sem pecados e firme na rocha? Porque se você estiver em pecado, os demônios não vão te ouvir. Pelo contrário, ainda vão zombar de você e talvez até expor para os outros o seu pecado. Uma vez eu escutei uma pregação do meu líder estadual falando sobre isso, que havia uma obreira na igreja e ele começou a orar forte em um culto de libertação. E a obreira, quando foi colocar a mão na cabeça de um homem para orar, o demônio manifestou nela e não no homem, e começou a expor o pecado dela. O pastor que foi orar interrogou o demônio dizendo por que ele manifestou nela, e o demônio disse, porque ela é adúltera. Olha a importância de estar longe do pecado e na presença de Deus. Além de você perder a autoridade, você pode ser exposto e passar vergonha. Uma obreira foi exposta e ela com certeza depois ficou envergonhada, pois além dos pastores, alguns membros da igreja viram a situação. O que eu quero que vocês entendam é que não se deve orar para expulsar um demônio se você não estiver em santidade, pois você pode se dar mal com isso. Não ore se você estiver em pecado, repreendendo o mal. Prestem atenção no que eu vou falar para vocês e guardem isso no coração. Jesus nos deu um poder que antes nós não tínhamos. Antes de você receber Jesus, você não tinha esse poder. Após você se tornar um cristão, esse poder está na sua vida. Se você estiver vivendo uma vida reta diante de Deus, comece a lutar e guerrear pela sua vitória. Às vezes, só está faltando um pouco mais de empenho em você buscar, em você jejuar ou até em você orar. O crente precisa estar sempre pronto para guerrear as suas batalhas. Nunca esqueça disso. Um guerreiro só abaixa a cabeça para orar e levanta para vencer. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos agora diante da Tua presença. O Senhor nos ensinou, através da Sua palavra, que nos deu autoridade para poder combater o inimigo. Sabemos que temos um inimigo que não desiste. Ele não desiste nunca de tentar nos destruir. E sabemos que temos que andar em santidade
para que em nome do Senhor Jesus tenhamos autoridade sobre ele. O Senhor nos deu poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno. E é através desse poder, que nos foi concedido através do seu santo nome, que agora entramos em batalha. Pai, nós sabemos que existe uma guerra, e é uma guerra espiritual, e nós não vamos ser vencidos nessa batalha. O Senhor é o Senhor dos exércitos, e nós somos os seus soldados. O Senhor é o nosso comandante, e nós somos os seus guerreiros. Em nome do Senhor Jesus, estamos aqui, desde já repreendendo todo e qualquer demônio maldito que queira se levantar contra as nossas vidas. Nós não aceitamos nenhum mal do inimigo, nós não aceitamos nada que é do diabo nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, nós amarramos toda e qualquer investida maligna que se levantou contra nós, contra a nossa família, contra o nosso trabalho, contra a nossa saúde, contra tudo aquilo que é nosso. Nós não aceitamos nada que é do inimigo. Tira a mão do que é nosso, em nome do Senhor Jesus. Sai, sai e sai, em nome de Jesus. Pai, somos gratos a Ti. Te agradecemos, porque o Senhor todos os dias nos ensina a batalhar e nos ensina a guerrear. O Senhor nos protege o tempo todo. Por isso, não há como haver derrotas. Declaramos a nossa vitória em nome do Senhor Jesus. Amém e assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem e se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles possam ouvir as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.